Fala pessoal, tudo bem? Sou Gabriel Barbosa, sócio, membro do Comitê de Investimentos aqui da TRX. Estou aqui com o Vinícius Araújo, pessoa responsável aqui pela área de relação com investidores da TRX. Estamos aqui para o webcast referente ao relatório gerencial de fevereiro de 2024 do TRX F11. Antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado a toda a nossa base de investidores, de cotistas, de clientes. A gente teve um acréscimo aí de 4.700 novos cotistas no mês de fevereiro, um mês mais curto, né? Mas mesmo assim a base cresceu consideravelmente e superamos a marca aí de mais de 141 mil pessoas, 141 mil pessoas que passaram, né? Que são investidores do TRX F11. Bom, já entrando aqui nos destaques do mês, né? A gente teve uma movimentação bem expressiva, né? Que foi divulgada, a assinatura de um acordo para a venda de 8 lojas do fundo, em contrapartida da aquisição de outras 3 lojas, né? E essa operação vai ter um lucro estimado. A operação no total tem em torno de 800 milhões de reais, né? 600 milhões aproximadamente, 613 milhões de venda e 180 milhões de investimento nas 3 lojas que o fundo está adquirindo. E tem um lucro estimado de 109 milhões de reais, o que representa, né, frente às cotas emitidas até agora, de R$ 7,12 por cota, que vão ser diluídos aí, né, nas distribuições ao longo dos 18 meses após a conclusão dessa operação, que a gente está estimando aqui um prazo de 120 dias para diligência e superação de condições precedentes. Ao longo do webcast, a gente vai falar bastante ainda dessa operação, tem algumas perguntas também sobre a venda, sobre as aquisições, enfim. Então, ao longo do webcast, a gente vai falar mais sobre isso. Bom, falando um pouquinho da distribuição mensal aqui, o TRX F11 divulgou uma distribuição por cota de 90 centavos, que serão pagos no dia 14 de março para os investidores que detêm cotas no fechamento de fevereiro. Essa distribuição representa um dividend yield de 9,47 ao ano. Bom, e destacando aqui um pouco também a rentabilidade do fundo ao longo do seu período de existência, né? O fundo, desde que foi listado, ele vem trazendo aí uma performance de mais de 50% frente ao IFIX, e a nossa liquidez mensal aqui do fundo representou em fevereiro cerca de mais de 9 milhões de reais por dia. E agora a gente vai entrar um pouquinho aí nos detalhes dos movimentos do mês. Bom, então, a gente divulgou no dia 26 de fevereiro, né, um comunicado ao mercado sobre a assinatura de um memorando de entendimento, um MOU, para fazer a venda de 8 lojas do TRX F11, com valor aproximado de 613 milhões e 400 mil reais. Uma venda bastante considerável, vai diminuir bastante a exposição do fundo em açaí, que era uma demanda de mercado, né, a diversificação de receitas aqui do TRX F11, a gente já vinha trabalhando com essa diversificação há bastante tempo, né? Vendemos algumas lojas do Pão de Açúcar, já anunciamos a venda também, estamos, né, nos finalmente aí para concluir a venda dos imóveis de Caucaia, né, na região metropolitana de Fortaleza, o CD do Pão de Açúcar e uma loja do açaí. E agora, divulgamos de uma vez, né, a venda de 7 imóveis locados ao açaí, um imóvel locado ao Grupo Pão de Açúcar, que pertencem tanto ao TRXF quanto ao TRXB, com lucro estimado aí de 109 milhões e 600 mil reais, né? Como a gente já comentou, R$7, acima de R$7 por cota, uma tira aproximada de 14,12% ao ano, e também, né, na mesma operação, a gente também assinou no memorando a exclusividade para a gente fazer a aquisição de 3 imóveis locados para a Decathlon. Na verdade, eram imóveis da Decathlon, né, que o comprador anterior fez operações de sale-leaseback com a Decathlon, mas em algumas das lojas, essas lojas passaram por expansão ou diminuição da loja da Decathlon e locação do ABL para outros inquilinos.
então a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aqui. O valor do investimento total é em torno de 181,6 milhões de reais. Bom, falando aqui sobre o recebimento, né, como que o fundo planeja e como que foi acordado o TXF11 receber os recursos aí frente à venda dos 8 imóveis do fundo. A gente estima que o fundo vai receber em torno de 177,6 milhões à vista, né, a partir da superação das condições precedentes, e o comprador vai passar a ser o responsável, né, pelo saldo devedor dos CRIs que financiaram a aquisição desses imóveis, que é em torno de 317,4 milhões. Então, a gente vai repassar, né, esses CRIs para o comprador, para 5 imóveis, e para 3 imóveis a gente vai fazer o pré-pagamento dos CRIs, no dia que a gente receber esse pagamento à vista. Então, vai reduzir a alavancagem aqui do TXF11 e também do TXB11, conforme a gente divulgou aqui no relatório e no comunicado. No total, o saldo devedor vai ser diminuído, né? O saldo devedor do fundo vai ser diminuído em torno de 380 milhões de reais. O fundo, então, a partir desse pagamento, né, vai receber 80% do preço, e os outros 20% vão ser parcelados aí em 3 parcelas semestrais, em que o fundo deve receber em torno de 59 milhões após os primeiros, né, 180 dias. Depois, uma segunda parcela em que o fundo vai receber 29,6 milhões após 6 meses da parcela anterior, e depois uma última parcela 6 meses após, também no mesmo valor de 29,6 milhões, sendo que todas essas parcelas vão ser corrigidas pelo IPCA até o pagamento, né, até o efetivo pagamento de cada parcela. Já em compensação, a condição de pagamento do TXF11 para aquisição das lojas, ela é um pouco mais espaçada, né? Então, o fundo vai pagar 125 milhões referente ao ABL atual dos 3 imóveis, em 4 parcelas semestrais iguais. Então, o fundo vai pagar 25% a cada 6 meses, né? Também um pagamento à vista e depois outras 3 parcelas semestrais, e todas as parcelas também sendo corrigidas por IPCA. Além disso, o fundo vai assumir um saldo a pagar a Decathlon do antigo proprietário, né, do proprietário atual. Tinha um saldo a pagar a Decathlon de 34,7 milhões para o imóvel de Campinas. Esse pagamento está condicionado à aprovação do projeto de expansão, que deve acontecer agora no mês, né, a expectativa é que aconteça entre o mês de junho e julho, quando então o fundo deve arcar com a responsabilidade, né, o TXF11, como comprador desse imóvel, deve arcar com a responsabilidade de fazer esse pagamento. E além disso, a gente está estimando aqui que para fazer a expansão da loja de Campinas, a gente vai ter um investimento aí de aproximadamente 22 milhões de reais em 10 meses. A loja de Campinas vai mais do que dobrar de tamanho, e a gente está estimando um cap rate, né, um retorno em cima desse investimento aqui maior do que a aquisição das lojas performadas. Bom, por que a gente fez essa operação, né? Por que a gente entende que faz sentido? Então, assim, tem grandes impactos aqui no fundo. A gente colocou uma tabelinha mostrando isso, né? No relatório gerencial, a gente mostrou uma tabelinha aqui em que a gente tem os principais indicadores sendo alterados, né? Então, primeiro a gente vai ter um aumento aí do nosso guidance de distribuição, como a gente vai ter um lucro excepcional com essa venda, né? A gente muito provavelmente vai ter que fazer distribuições adicionais em junho e em dezembro. A ideia aqui da gestão é com que a gente tenha o maior espaçamento possível da distribuição desse resultado. A gente sempre vai privilegiar aqui a previsibilidade de distribuição para os nossos cotistas. A gente sabe que existem vários investidores aqui do TXF11 que contam com essa renda. Então, por isso, para a gente é importante trazer essa previsibilidade. Então, a gente está estimando
que a gente vai ter um guidance de distribuição alterado de entre 85 e 90 centavos que a gente tem hoje, para entre 90 e 93 centavos a partir de julho, né? Depois que a gente fizer a distribuição aí de junho, muito provavelmente já com um não recorrente que vai ser distribuído em julho. A gente ainda não precisou isso aqui, depende, né, da superação lá das condições precedentes, a gente avançar um pouquinho mais nos números da análise, tanto da venda quanto da compra, mas a gente já tem aqui uma ideia, então a gente já sabe que muito provavelmente a gente deve ter sim uma distribuição adicional em junho e também muito provavelmente uma distribuição adicional no mês de dezembro, mas já com um guidance maior, e esse guidance foi estendido, né? A gente, conforme a gente comunicou aqui no relatório, esse é o guidance a princípio, né? Com tudo constante, dado as características que o fundo tem hoje, esse é o guidance para os próximos 18 meses após a conclusão dessa transação. Então, a gente está estimando aqui que a gente tenha no mínimo esse guidance de julho desse ano, de 2024, até dezembro de 2025. Essa é a nossa projeção aqui que a gente quis passar no relatório inicial. Além disso, a gente vai ter uma diminuição da alavancagem do fundo, né? O TXF11 vai passar a ter uma alavancagem de aproximadamente 25%. Então, uma diminuição expressiva frente ao número que a gente tem hoje. A gente acabou de, né, como a gente escreve aqui no relatório, a gente acabou de aumentar um pouco a alavancagem do fundo, porque a gente fez uma operação de securitização com os contratos Leroy Merlin e Obramax, porque a gente entendeu que era um momento bom para a gente fazer isso, dado a nossa necessidade de caixa para o investimento nas lojas que o fundo adquiriu ou vem adquirindo desde dezembro do ano passado, né? A gente teve a entrada aí de 5 novas lojas do Mateus, sendo que 3 delas estão passando por um processo de desenvolvimento imobiliário, de construção. A gente tem a loja da Leroy Merlin em Jundiaí, também uma loja em construção, e a gente vai ter no futuro próximo também a loja da Obramax no Rio de Janeiro. A gente está passando por uma fase de diligência, né? E a gente espera concluir também essa diligência nas próximas semanas. Então, com todo esse investimento que o fundo tem para fazer nessas novas lojas, a gente fez a securitização dos contratos da Leroy e Obramax de operações passadas, né, para fazer frente a esse investimento. Então, essa é uma dinâmica bastante importante, né, do fundo, é um jeito novo da gente fazer alavancagem, né, não para fazer a aquisição daqueles imóveis, são imóveis que a gente comprou lá atrás só com equity, fez o desenvolvimento desses imóveis, e agora estamos usando o fluxo de locação para comprar outros imóveis, né? Então, a gente sempre defendeu aqui que o fundo tem essa flexibilidade, né, de gerar caixa além da nossa distribuição ou de só emissão de cotas, né? A gente pode gerar caixas tanto com refinanciamento de CRIs, quanto com novos CRIs de contratos livres, ou na venda de imóveis, né? Bom, a gente também tem alteração aqui, né, na concentração das receitas do fundo vindo do açaí, em que a gente vai passar ali dos 45% de hoje para aproximadamente 29%, quando essa operação for concluída. A concentração em outros inquilinos que não açaí, né, vai sair de 54,23% para 71%, então vai passar a ser um fundo bem mais diversificado, né, e o número de inquilinos, né, a gente hoje tem 6 inquilinos, vai passar a ter 10, vale destacar, né, que a loja da Decathlon em Goiânia já possui outros inquilinos, e a gente está fazendo a aquisição da loja inteira, né, do imóvel inteiro. Lá a gente tem um contrato de locação com a Calunga, com a Bluefit Academias e com a Cobase. Então, o fundo está entrando aí em outros setores, né, que não só o alimentício atacadista, né, e de materiais de construção. O que para a gente também traz essa diversificação, não só em inquilinos, mas também em setores, né? Então, acho que, assim, como contexto, a gente fez essa operação por conta de tudo isso, né? Destrava valor, a gente consegue entregar o guidance que a gente colocou acima do guidance que a gente colocou no estudo de viabilidade da última emissão, né? Da nona emissão de cotas do fundo.
se vocês forem ver o estudo de viabilidade, a gente previa uma distribuição de 85 centavos esse ano, 86 centavos no ano que vem, e a gente já está dizendo que esse ano e ano que vem a gente deve aumentar o guidance para entre 90 e 93 centavos. Então, é um resultado além do que a gente previu no estudo de viabilidade da nona emissão de cotas. Bom, a gente, como eu disse aqui, né, fez uma operação de securitização do CRI Obra Max da Normelin, colocamos aqui os detalhes dessa securitização, a gente é sempre muito transparente em relação a isso, a gente colocou o link aqui para acessar, né, os documentos dessa operação que a gente fez. Além disso, a gente está esperando, né, a finalização das diligências e superação das condições precedentes para a conclusão do desinvestimento dos imóveis, né, do GPA e do Açaí em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Isso vai fazer com que o nosso saldo devedor diminua em aproximadamente 52,5 milhões de reais de uma vez só, porque o comprador vai assumir, né, o pagamento desse CRI. E a gente colocou aqui algumas fotos da loja de Suzano, né, que, enfim, está ganhando corpo. A previsão é que a gente inaugure essa loja entre junho e julho. A gente passou por um momento de bastante chuvas, que atrasou um pouquinho o nosso cronograma, mas a gente já está recuperando isso e deve entregar a loja aí dentro do prazo programado. Bom, por fim, a gente pode passar lá na nossa estrutura de capital, né? A gente teve um incremento temporário aí da alavancagem do fundo, que passou a ser de 37,7%. Porém, em contrapartida, né, o fundo fez caixa, então a gente está com 140 milhões de reais em ativos com liquidez, tem previsão de pagamento de amortização de 40 milhões nos próximos 12 meses, o que dá um índice de liquidez corrente bastante confortável, e também, né, esse valor é um valor pequeno frente ao patrimônio líquido do fundo hoje. A gente está falando aí de aproximadamente 2,5% do patrimônio do fundo. A necessidade de caixa, né, para os próximos 12 meses. Bom, com isso a gente pode ir para a parte de perguntas e respostas. Vamos lá, Araújo. Bora. Bom, são perguntas que a gente recebe aqui através dos nossos canais, através do Instagram ou do nosso e-mail. Eu vou colocar aqui já a primeira pergunta do mês. Pensam em investir em outros segmentos, como farmácias ou laboratórios? Bom, o TXF11 é um fundo híbrido, né? Então, em tese, a gente poderia sim fazer esse tipo de investimento. Hoje, a gente continua conseguindo originar operações mais parecidas, né, do Big Box, que a gente chama aqui. A gente gosta muito dessa tese, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes. São imóveis mais simples, né, de construção mais simples, e que tem uma boa proporção da área de terreno frente ao ABL, né, a área construída. A gente acredita que esses terrenos vão ter muito valor no longo prazo, né, dado sua irreplicabilidade de grandes terrenos bem localizados em grandes centros urbanos, né? Então, por isso a gente gosta muito dessa tese, e como a gente tem conseguido originar bastante operações ainda com essa tese, a gente não tem visto a necessidade, né, de diversificar em outros segmentos, como farmácias, laboratórios, enfim. Isso não quer dizer que a gente esteja restrito. Se chegar uma boa operação aqui desses segmentos, a gente vai analisar, vai passar pelo comitê, já passaram algumas operações aqui assim, então a gente pode sim fazer, só que eu acho que assim, hoje, se a gente fosse olhar uma farmácia, talvez não faz sentido, a gente teria que olhar um pacote, né? Laboratórios, enfim, aí já daria para a gente olhar um ou dois juntos, dependendo muito da localização, do tamanho, mas hoje a gente ainda tem preferência para continuar fazendo mais o mesmo, a não ser que seja uma operação muito óbvia, uma operação que faça muito sentido para o fundo, e aí sim a gente pode trazer outros segmentos aqui para o TXF11. Boa. Bom, aqui entrando um pouco em relação às operações do mês, para a Decathlon de Goiânia, pretendem adquirir apenas a loja ou todo o HB Center? Não, a gente vai adquirir todo o center, né? Lá é como se fosse um power center, né? Então a gente vai adquirir tudo. A gente está adquirindo o imóvel inteiro, em que nesse imóvel tem um contrato atípico com a Decathlon e tem contratos de locação típicos com outras empresas, né? Mas são grandes empresas. A gente está falando aqui da Profit Academias,
da Cobasi e da Calunga, além de outros inquilinos menores. Então, a gente vai adquirir o imóvel inteiro, tá? E vai trazer esses novos contratos, novos inquilinos aqui para o TXF11. Bom, seguindo aqui, qual o cap rate médio de aquisição das lojas de Decathlon? O cap rate médio de aquisição, ele é o mesmo para a parte performada, né, para a parte que já está alocada, tanto o Decathlon quanto as outras lojas, ele é o mesmo do cap rate que a gente está vendendo, ou seja, 7,25. Só que em contrapartida, a gente tem aqui, né, a previsão de fazer uma expansão na loja de Campinas, e lá é uma expansão bastante relevante, a gente está falando de colocar mais quase 9 mil metros quadrados de área, e lá a gente fez essa conta para chegar num cap rate um pouco maior. Então, na média, dando tudo certo, né, com o que a gente está prevendo aqui, com nossa viabilidade para o imóvel de Campinas, a gente estima que a aquisição na média vai ser em torno de um cap de 8% ao ano. Beleza. Bom, ainda sobre a operação, qual seria o prazo médio dos contratos de Decathlon? A parte só de Decathlon, o prazo médio, ele tem em torno de mais 8 anos atípico, na média dos contratos, mas tem a previsibilidade nos contratos também de que após esse prazo atípico, ainda existe um prazo típico. Por exemplo, na loja de Campinas tem mais 30 anos. Então, aqui a gente está considerando só a parte atípica, então a gente está falando de um prazo médio aí de 8 anos aproximadamente. Bom, por último aqui, nossa última pergunta, como a gestão enxerga a intenção da CVM de proibir a alavancagem em FIIs? Bom, na verdade, assim, a gente não enxerga a intenção da CVM de proibir a alavancagem em FIIs, tá? O que a gente viu recentemente foi que a gente teve uma alteração na lei, né, dos fundos imobiliários, em que a lei passou a ser de que os fundos, no sentido que os fundos imobiliários poderiam prestar garantias em suas dívidas, né, ou em suas alavancagens, enfim, eles poderiam prestar garantia. Hoje, os fundos imobiliários, eles não são proibidos de ter alavancagem, eles são proibidos de prestar garantia. Então, você não pode dar uma alienação fiduciária de um imóvel que seja 100% do fundo imobiliário, né? A gente teve a alteração dessa lei em dezembro do ano passado, se eu não me engano, pelo Legislativo, né? Passou lá na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, e teve uma alteração da lei nesse sentido, dizendo que o fundo poderia agora prestar garantias, e a CVM, né, no mês passado, veio com um entendimento, né, soltou um ofício, dizendo que no entendimento dela, embora a lei tenha mudado, isso precisa passar por uma regulação da própria CVM, muito provavelmente ela deve abrir uma audiência pública em relação a isso, e que, portanto, ela entendia que mesmo com a alteração da lei, os fundos ainda continuam proibidos de prestar garantias. Mas, de novo, nada na lei, nem no entendimento da CVM, nesse ofício, etc., diz que o fundo não pode se alavancar. No modelo que a gente faz aqui de fazer antecipação de recebíveis, o fundo continua podendo fazer. O que ele não pode é prestar garantia para essa dívida, né? Ele não podia antes, a lei mudou dizendo que ele podia, e a CVM soltou um ofício dizendo que o entendimento dela ainda não pode, porque isso precisa ser melhor regulado. Então, é isso que a CVM quis dizer com o ofício que ela soltou no mês passado, tá? Legal. Bom, com isso a gente encerra aqui a sessão de perguntas e respostas. A gente deixa aqui os nossos contatos. Agradece aí a participação de todos que enviaram perguntas aqui para a gente, sugestões. Ressaltando aqui os nossos contatos, né? Para quem tiver interesse de tirar alguma dúvida com a gente ou enviarem aí sugestões. O nosso site, o trxf11.com.br, nosso Instagram, @trxinvestimentos. Estamos também no Spotify, através da pesquisa TRX Investimentos, e o nosso e-mail principal aqui, que é o ri@trx.com.br. A gente agradece mais uma vez a participação de todos aí, e até o próximo mês. Valeu, pessoal. Um abraço.